isso, nós aqui vamos falar hoje um pouco do cinema africano. Esse cinema tão importante para a história da sétima arte, mas infelizmente ainda pouco conhecido, ainda apagado, ainda com pouco espaço, sobretudo no continente americano e mais particularmente no Brasil. Nós não temos um grande espaço para os filmes africanos. E para vocês terem uma ideia, uma das maiores indústrias cinematográficas que produzem filmes hoje no mundo fica na África, é a Nigéria. E pouca gente conhece, é Nollywood, e pouca gente sabe disso. Por quê? Porque o cinema africano não tem ainda o espaço devido e reconhecido. Então, a gente vai falar um pouco desse cinema a partir de um filme muito importante que faz parte da história da filmografia do cinema africano. É um filme de 1966, dirigido por um diretor que foi incrível, que foi muito importante para a manutenção, para a consolidação do cinema africano na sétima arte, o Ousmane Sebene, que nós vamos falar dele daqui a pouco no quadro Perfil, já adianto que ele vai ser a nossa estrela do quadro Perfil, mas eu estou falando do filme Garota Negra, ou no francês, que eu treinei, porque agora eu tenho uma amiga que fala francês, ela fica me treinando, eu vou aprender francês em breve, La Noire du, é o nome do filme, ou, em português de Portugal, A Negra D. Mas Garota Negra é a tradução para o Brasil. Esse filme é de 1966, o Chile vai colocar as imagens aí para você. É um filme que é estrelado por essa atriz, gente, eu nunca vi, juro para vocês, o chileno vai passar rápido, volta lá na imagem dessa atriz. Essa atriz é uma das mulheres mais... fixa nela, porque ela que é linda. É uma das mulheres mais lindas que eu já vi na tela de cinema. Juro para vocês, gente. O nome dela, dessa atriz, eu não sei falar o nome dela. Eu acho que eu vou tentar, gente. Mbissine Therese Diop. Ou Mbissine Therese Diop. Eu vou treinar melhor, juro para vocês. É uma senegalesa, né? E esse filme, Garota Negra, é dirigido pelo Ousmane Sebene. O roteiro também é do Ousmane Sebene, né? É um filme de 1966 e ele fala sobre a senegalesa Diona, que é vivido por essa atriz linda e talentosíssima, que é a Ibicine Therese Diop, que vai para a França em busca de uma vida melhor e acaba aceitando trabalhar como babá na casa de uma família. Mas, aos poucos, ela vai se tornando uma empregada doméstica para além de babá, o que faz com que ela precise repensar toda a sua vida, né? E precise repensar também coisas que ela acreditava quando ela vivia em Dakar, né? Quando ela vivia em Senegal. Gente, Garota Negra é uma das grandes obras-primas do cinema africano, mas não só do cinema africano, do cinema mundial. Ela acontece, o Ousmane Sebene, ele realiza esse filme bem nos anos 60, no meio de agitações políticas que vive o continente africano, no meio de disputas políticas, né, de debates sobre a independência e de grande questionamento sobre o papel dos colonizadores na situação econômica, né, como responsáveis pela situação econômica que vivia aqueles países no continente africano e também pelo racismo. Então, o Ousmane Sebene, ele vai falar da realidade dos filhos e filhas da diáspora africana. Essa diáspora chamada por aqueles e aquelas descendentes do povo sequestrado do continente africano e levado para o continente americano e para outros países, né? Aqui especificamente a gente vai falar de um país que sofre uma colonização francesa, que sofre a influência, né, do colonizador francês, é Senegal. O Ousmane Sebene, um Senegal com a
a Diona, o recorte disso, né, é de como o povo colonizado se vê e como o povo colonizado enxerga o colonizador. E, ao mesmo tempo, como essa visão vai mudando ao longo dos acontecimentos. Então, o filme trata da realidade dos filhos e filhas da diáspora africana no país dos colonizadores, porque vai tratar dessa jornada da personagem da Abissine, né, da Diona, para a França, né, esse sonho de ir para a França. Pode deixar as imagens rolarem, Chileno, até podem ser mais lentas, assim, para a gente poder explanar melhor sobre o filme. Ele vai falar também do recorte da mulher negra, né, a figura da mulher negra, que dentro dessa sociedade racializada, o papel que ela ocupa na sociedade racista, o lugar que ela ocupa de subalterna, de empregada, os resquícios da escravidão nas relações sociais entre as pessoas brancas e as pessoas negras, uma sociedade tanto do ponto de vista racista quanto do ponto de vista machista e patriarcal, né? Tem uma frase no filme que eu acho muito emblemática, no começo do filme, que é: a França é boa, né? E quem fala essa frase é a própria personagem da Ibicine, né? E aí, ao longo do filme, essa frase, a França é boa, vai se desconstruindo na cabeça da Diona. E isso é muito interessante. O Ousmane, ele trabalha essa desconstrução de uma forma muito delicada, mas muito firme também. Então, a abertura do filme tem paisagens muito bonitas da França e depois contraste com as paisagens de Dakar. Paisagens também bonitas, mas ao mesmo tempo que mostra a pobreza daquele país, né? A pobreza de Dakar, onde estão os negros, em que lugares os negros estão localizados. Uma coisa também importante de destacar no filme é o visual da personagem, né? É uma mulher linda, eu acho uma das mulheres mais belas que eu já vi no cinema, me apaixonei pela Ibicine, e o visual dela, como alguém que trabalha como empregada doméstica numa casa rica, é um visual elegante, é um visual que contrasta justamente com o trabalho que ela realiza. E isso, inclusive, incomoda a patroa dela. Então, eu acho muito interessante esse recurso que o Ousmane utilizou. Ele aproveita a beleza da protagonista para colocá-la também nesse visual estético de uma mulher que, mesmo tendo condições sociais desfavoráveis, se veste bem. Porque também tem como espelho, né, a mulher branca, o colonizador, a colonizadora, né? Então, eu acho muito interessante isso também, que se destaca no filme. Outra coisa também que é importante a própria personagem, ela fica o tempo todo dialogando com ela mesma, né? Narrando a sua própria jornada, a sua própria história no filme, e meio que tendo nós, espectadores, como testemunha da sua história, testemunha da sua experiência na França. E aí ela fica se fazendo vários questionamentos no momento que começa essa desconstrução do sonho dela. E um dos questionamentos eu não vim à França para isso, eu não vim à França para ser empregada doméstica. Então ela começa a questionar a sua realidade e começa a perceber qual é o seu lugar nessa sociedade racializada, nessa sociedade colonizadora, né, que é a França, que é a sociedade francesa, nessa sociedade racista dividida, né, pelo racismo, na sociedade machista patriarcal. Então, ela vai contando a sua história e nós, espectadores, vamos sendo testemunhas disso. Ela fala também muito sobre as pessoas do lugar, né? Então, ela dá meio que um panorama, fazendo essas diferenciações, fazendo esse olhar, né, sobre a França e sobre o Senegal, sobre Paris e sobre Dakar, né, sobre Cannes, que ela tem vontade de conhecer Cannes, ela fica achando que ela vai um dia conhecer esses lugares paradisíacos e bonitos da França. E aí, a realidade dela é uma realidade dura,
é uma realidade cruel, é a realidade de uma empregada doméstica negra na casa de pessoas brancas, tendo uma relação extremamente hostil da patroa, uma outra mulher, só que uma mulher branca, numa relação de poder que a oprime, que a humilha, que a explora, que tem inveja dela, né, que tem despeito dela, que grita com ela. Então ela fica perguntando: por que a patroa grita comigo o tempo todo? Então ela começa a sentir que ela é maltratada, ela começa a perceber que ela é maltratada, ela não consegue entender no início por que ela está sendo maltratada. Né? Ela foi escolhida para ir para a França, ela se sentiu muito bem quando ela foi escolhida, então por que ela está sendo maltratada? Por que a patroa está brigando com ela? Por que a patroa grita com ela? Então, essa relação de poder entre essas duas mulheres, né? E aonde está localizada essa mulher branca e essa mulher negra, também o Ousmane Sembène mostra de maneira muito delicada, mas muito firme, né? Mostrando a relação do racismo, como o racismo separa duas mulheres, mesmo essas mulheres vivendo numa sociedade machista. E o racismo separa porque aí a gente percebe que tem uma questão de classe. Então, é o racismo e a classe social. Então, o classismo também é mostrado aí. Outra questão também é que o Ousmane Sembène utiliza a trilha sonora, a música, o tempo todo no filme. O filme ele é de 59 minutos, gente. É um dos filmes mais curtos que eu já vi na minha vida. E ele tem poucos diálogos, né? Porque é mais a protagonista falando na primeira pessoa e se questionando o tempo todo, e nós, espectadores, como testemunhas. A música, ela perpassa todo o filme, né? Acompanha essa personagem. Além da música, a fotografia em preto e branco é outro elemento importante para se destacar, porque destaca a cor da pele linda dessa atriz, né? Destaca as paisagens, né? E traz, na minha avaliação, traz uma atmosfera triste também para a história, porque não é uma história bonita, não é uma história com final feliz, né? Então, a gente vê nesses 59 minutos como essa filha da diáspora africana, como essa descendente, né, essa africana num país dos colonizadores, do país que colonizou o seu país, ela é retratada. Quem trabalha muito com esse conceito da diáspora é o Stuart Hall, né? Nas suas teorias, né, que a comunicação estuda muito, que ele que vai discutir a questão da identidade cultural, que é o que o Ousmane Sembène também discute nesse filme. O multiculturalismo, a identidade cultural, os corpos diaspóricos, né, no país do colonizador, a presença civilizatória dos povos africanos espalhados pelo Novo Mundo, né, esse conceito de civilização, essa questão da cultura que não é pura, porque a gente vê essa mistura, e essa mistura não aconteceu só aqui no nosso país, né? Aconteceu em outros países, principalmente nos países africanos, né? Esse sujeito pós-colonial, a personagem da Ibicine, ela é um sujeito pós-colonial, né? Nesse processo de libertação dos países africanos após anos de colonização. E aí a gente tem também, né, aspectos do cotidiano que o Ousmane pega para mostrar como é o racismo. Essa cena aí que o chileno colocou do homem branco a beijando, né, ele olhando para ela como um olhar de cobiça, e ainda fala assim: me permite, é que eu nunca beijei uma negra. Ele nem pergunta, né, ele nem quer saber se ela quer muito sentir o beijo dele ou não. Ele quer beijá-la porque ele coisifica. Então, é o corpo da mulher preta coisificado, que o Ousmane Sembène demonstra muito bem. Ao mesmo tempo, o olhar de inveja das mulheres brancas para a personagem, né, para a Diona, né, essa disputa que a sociedade machista, racista, patriarcal construiu entre nós mulheres, né? Então a patroa o tempo todo querendo que ela se vista como empregada, ela dá um avental para a personagem da Ibicine, porque ela acha que a Ibicine está muito arrumada para uma empregada doméstica, como se ela não tivesse o direito de se arrumar. Então, tem uma parte que é muito reflexiva da personagem da Ibicine, que ela fala que a verdadeira França,
que a verdadeira França, não a França que ela acreditava, não a França que ela sonhava, mas a verdadeira França que ela descobre quando ela chega, é a cozinha, é a copa, o fogão, né? É a sala, né? Então ela vai dizer, olha onde nós estamos, né? Ela vai ver essa divisão racial e essa divisão de classe quando ela chega na França, né? Tem outros aspectos também, né? A patroa utilizando o sininho ao chamar a personagem da Ibicine, que remonta, né, aos períodos de escravidão, né, quando os negros e negras escravizados também, os donos, né, dos escravizados utilizavam o sininho, né? Tem diálogos fortes e duros também que retratam o racismo, né? Utilizando palavras que detonam como se ela fosse um animal, como se ela reagisse ao instinto como um animal, porque ela não fala o francês, porque ela não entende a língua do colonizador. Então, ele constrói também, esse filme, o racismo nesse filme, ele é todo mostrado em sutilezas, desde a tomada das câmeras, né? Então, as tomadas que o Ousmane Sembène constrói, esse discurso imagético dele, até a fotografia, a trilha sonora. Então, ele trabalha com as sutilezas para demonstrar o quão cruel é a vida da Diona na França. O quão é frustrante para ela, porque ela começa depois a desenvolver uma tristeza profunda. E ela é uma personagem, gente, que assim, a priori a gente pode achar que ela é muito passiva, porque ela não grita em nenhum momento contra os patrões, sabe? Ela não se eleva, ela não eleva o tom da voz, ela não fala quase nada, então dá a entender que ela aceita essa subalternidade, mas na verdade ela está questionando o tempo todo e pensando onde que eu vim parar, onde eu vim me meter, o que eu vou fazer agora, né? E ela não tem nada de passiva. Ela não tem, tu vai terminar o filme e vai ver que ela não tem nada de passiva, que ela é muito corajosa, muito corajosa. Então, a gente tem esse processo histórico, né? E aí a gente tem também um flashback que mostra a vida dela em Dakar antes dela ir para a França, para que o espectador entenda melhor a personagem, isso também é muito importante. A gente tem o processo da desconstrução do sonho da Diona, como ela achava que era a França e como ela entende o que é a França e entende o que se passa com ela. Então, ela começa a ver que ela é, de fato, uma escrava na casa desses patrões, né? Ela é uma escrava, ela está presa, e aí também mostra essa questão da diversidade das culturas, como ela se veste em Dakar e como ela se veste na França. Tem também outras alusões à escravidão, né? Eu falei do sininho da patroa branca, mas também tem a praça em Dakar, onde ficam as mulheres negras esperando para serem escolhidas, entre aspas, pelas mulheres brancas europeias que estão de férias em Dakar, para irem para a França, para justamente trabalharem como empregada doméstica. E é assim que a Diona ela é encontrada. E aí é muito forte isso, gente. Foi quando de fato bateu o choro, é quando ela consegue ser escolhida e ela chega na casa dela. E aí você vê, né? O Ousmane Sembène retrata o lugar onde ela mora em Dakar, que é um lugar pobre, né, que tem muita cara da periferia de uma grande cidade, aonde a maioria da população é preta, e aí ela grita, eu consegui um trabalho com os brancos, já tenho um trabalho, vou trabalhar com os brancos, que é uma ideia de ascensão social num lugar que é de grande pobreza e miséria. Né? Então, isso é muito forte, né? Eu acho que é uma das cenas mais fortes do filme que me marcou, né? Que bateu em mim bastante. E aí, esse processo de desconstrução do sonho, claro, obviamente, vai levar a um fim que não é um fim legal, que vocês precisam assistir para saber,
mas que é também, no aspecto simbólico, né, a retratação justamente da luta de uma pessoa oprimida, que percebe que ela não tem outra saída a não ser arrebentar as correntes que a prendem, né? Então, eu acho que esse filme ele é muito importante e simbólico nesse momento que a gente teve notícias muito ruins relacionadas ao racismo no futebol, né? E também essa ideia que as pessoas têm de que as pessoas oprimidas, seja por conta do racismo, do machismo, da LGBTfobia, elas não têm que se revoltar. Ou elas não podem se revoltar. Existem várias formas de revolta. Existem várias formas de você lutar por liberdade. Às vezes, quando você está calado, não necessariamente você é um passivo que não esteja, que esteja achando legal aquilo que você está vivendo, né? Às vezes, quando você grita, não necessariamente é porque você é uma pessoa violenta ou agressiva. Ou quando você bate, sobretudo em alguém que está te agredindo fisicamente ou verbalmente, você está errado em fazer isso. Nunca, nunca, nunca confundam a reação do oprimido com a violência do opressor. Não é a mesma coisa. E há várias formas de se libertar, inclusive formas simbólicas. Inclusive, a morte pode ser uma forma de se libertar do jugo da opressão. A história de Dandara dos Palmares é uma prova disso. Então, era isso que eu queria deixar como recado final da análise fílmica de Garota Negra. É um filme que todo mundo deveria assistir. Está lá completo no YouTube para vocês assistirem, tá? Assistam, é uma obra-prima do cinema africano, uma obra-prima do cinema mundial, de um grande diretor, Ousmane Sembène, e é um filme atual. Acho que todo mundo, em especial os brancos, deveriam assistir Garota Negra. Certo? Vamos chamar um intervalo e na volta a gente vai para o último bloco do Cinema Livre. Mandem os comentários de vocês sobre o filme. Eu já volto. Fique ligado, uma parceria da Web Rádio Censura Livre com as agências de notícias. Anota, Brasil de Fato. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.